O inferno, o demônio e como vender sua alma. Satã foi, certamente, o melhor amigo que a igreja já teve, pois cuidou dos seus negócios todos esses anos. A falsa doutrina de inferno e de demônio permitiu que as igrejas protestantes e católicas florescerem por muito tempo. Sem um demônio para quem apontar o dedo, os religiosos do caminho da mesa branca não teriam nada com que ameaçar os seus seguidores. Satã te deixa cair em tentação. Satã é depravado, cruel, brutal, eles advertem. Se você cair na tentação do demônio, seguramente sofrerá danação eterna e queimará no inferno. O significado semântico de Satã é de adversário, de opositor ou de acusador. O significado real de Devil provém do hindi Devi, que significa Deus. Satã representa a oposição a todas as religiões que servem para frustrar e condenar o homem por seus instintos naturais. Ele foi conhecido pelo papel de demônio pois representa os aspectos carnais, terrestres e mundanos da vida. Satã, o principal demônio do mundo ocidental, foi originalmente um anjo cuja obrigação era a de informar a Deus sobre os pecados humanos. Não foi antes do século XIV que ele começou a ser descrito como uma divindade do mal que era parte homem e parte animal, como um bode com chifres e cascos. Antes do cristianismo, deram a ele os nomes de Satã, Lúcifer, etc. O lado carnal da natureza humana foi governado pelo deus que era então chamado por Dioniso ou Pan. Descrito pelos gregos como um sátiro ou fauno. Originalmente Pan era tido como um bom moço que simbolizava fertilidade e fecundidade. Sempre que as nações surgem sob uma nova forma de governo, os heróis do passado se tornam os vilões do presente. Assim é com a religião. Os cristãos mais primitivos acreditavam que as divindades pagãs eram demônios e invocá-los seria praticar magia negra. Milagres celestes eram denominados magia branca, tal era a única distinção entre as duas. Os velhos deuses morreram, caíram no inferno e se tornaram demônios. O bicho-papão ou papão usado para apavorar crianças era originário do eslavo bog, que significa God. Assim como o termo faga em hindi, muitos prazeres respeitados antes do cristianismo foram condenados pela nova religião. Exigiu-se uma pequena mudança para transformar os chifres e as patas de Pan no mais convincente demônio. Os atributos de Pan foram cuidadosamente transformados em acusação com punição dos pecados, e então, a metamorfose ficou completa. A associação do bode com o demônio é encontrada na Bíblia cristã. No dia mais santo do ano, o dia do perdão, era celebrado sorteando 2 bodes sem mácula, um para ser oferecido ao Senhor e outro a Azazel. Os bodes, carregando os pecados das pessoas, eram encaminhadas ao deserto e se tornavam bodes expiatórios. Essa é a origem do bode que ainda é utilizado nas cerimônias maçônicas de hoje, assim como era usado no Egito, onde, uma vez por ano, era sacrificado a Deus. Os demônios da espécie humana são muitos e suas origens, diversificadas. A execução do ritual satânico não adota a denominação obsoleta de demônios, tal prática é seguida apenas por aqueles que têm medo das forças que conjuram. Supostamente, demônios são espíritos malevolentes com atributos que conduzem à deterioração de pessoas ou eventos com que eles acabam tendo contato. A palavra grega demon significa um espírito guardião ou uma fonte de inspiração, e esteja certo. Mais tarde, teólogos inventaram legiões destes pressagiadores de inspiração. Todos perigosos. Uma indicação da covardia de magos do caminho da mão direita é a prática do chamado de um demônio em particular, invocador que supostamente deveria ser um servo do demônio em questão, para fazer sua oferta. A suposição é de que esse demônio, sendo somente um trabalhador de um demônio superior, seria mais fácil de controlar. O conhecimento oculto declara que somente o mais formidavelmente protegido ou o mais insano e incauto feiticeiro poderia tentar chamar o demônio pessoalmente. O satanista não chama furtivamente essas entidades inferiores, mas audaciosamente invoca aqueles que são habitantes do exército infernal do ultraje de longa duração. Os próprios demônios superiores. Teólogos catalogaram alguns nomes de demônios em suas listas de seres malignos, como deveria se esperar, mas a lista que segue contém os nomes mais efetivamente usados no ritual satânico. Estes são os nomes e origens dos deuses e deusas endemoniados que fazem grande parte da ocupação do verdadeiro palácio infernal. Os 4 príncipes coroados do inferno. Satã. Hebreu. Significa adversário, opositor, acusador, senhor do fogo, o inferno, lado sul. Lúcifer. Romano. Significa o condutor de luz, iluminação, o ar, a estrela da manhã, lado leste. Belial. Hebreu. Significa sem mestre, base da terra, independência, lado norte. Leviatã. Hebreu.
significa a serpente fora de suas profundezas, o mar, lado oeste. Os nomes infernais: Abaddon, hebreu, o destruidor; Adramela, demônio sumeriano; Apus, demônio maia; En, sinônimo grego para Satã; Amon, deus egípcio da vida e reprodução com cabeça de carneiro; Apolion, sinônimo grego para Satã, o arquidemônio; Arimã, demônio magiano; Asmodeus, demônio hebreu da sensualidade e luxúria, originalmente criatura do julgamento; Astaroth, deusa fenícia da lascívia, equivalente da Ishtar babilônica; Azazel, hebreu, instruiu os homens a criarem armas de guerra, introduziu os cosméticos; Baal-Berit, senhor canaanita da convenção, que se tornou mais tarde um demônio; Balaam, demônio grego da avareza e cobiça; Bafomé, adorado pelos templários como símbolo de Satã; Baz, deusa egípcia do prazer representada pelo gato; Behemoth, personificação hebraica de Satã na forma de um elefante; Beri, nome sírio para Satã; Beuzebu, hebreu, senhor das moscas, retirado da simbologia do escaravelho; Bilé, deus celta do inferno; Chernobog, nome russo para Satã, deus negro; Coiote, demônio do indígena norte-americano; Dagon, demônio filisteu vingativo do mar; Dambala, deusa serpente do vodú; Demogorgon, nome grego para demônio, disse que não seria conhecido pelos mortais; Diabolus, grego fluindo para baixo; Drácula, nome romeno para demônio; Emaó, regente japonês do inferno; Eurinomos, príncipe grego da morte; Fenrir, filho de Loki descrito como um lobo; Gorgo, diminutivo de Demogorgon, nome grego para demônio; Hecaté, deusa grega do mundo subterrâneo e feitiçaria; Ishtar, deusa babilônica da fertilidade; Kali, hindu, filha de Shiva, alta sacerdotisa de Tugis; Quimaris, monta um cavalo negro e rege a África; Lilith, demônio feminino hebraico, foi a primeira mulher de Adão que lhe ensinou as cordas; Loki, demônio teutônico; Mammon, deus aramaico da riqueza e do lucro; Mania, deusa etrusca do inferno; Mantus, deus etrusco do inferno; Marduk, deus da cidade de Babilônia; Mastema, sinônimo hebreu para Satã; Mefistófeles, grego, aquele que evita a luz; Meleque-Taus, demônio Yazid; Metli, deus asteca da noite; Mictian, deus asteca da morte; Midard, filho de Loki, descrito como uma serpente; Milcom, demônio amonita; Moló, demônio fenício e canaanita; Mormo, grego, rei dos Gous, consorte de Hecaté; Naamá, demônio feminino grego da sedução; Nergal, deus babilônico do Hades; Nihasa, demônio do indígena norte-americano; Nija, deus polonês do mundo subterrâneo; Oyama, nome japonês para Satã; Pan, deus grego da luxúria depois relegado ao demonismo; Pluto, deus grego do mundo subterrâneo; Prosérpina, rainha grega do mundo subterrâneo; Fuca, nome galês para Satã; Quemóis, deus dos moabitas, mais tarde um demônio; Rimon, demônio sírio adorado em Damasco; Sabazius, demônio frígio, identificado com Dioniso, adorado como serpente; Saitan, equivalente enoquiano de Satã; Samael, hebreu, veneno de Deus; Samnu, demônio da Ásia Central; Sedit, demônio do indígena norte-americano; Sekhmet, deusa egípcia da vingança; Sete, demônio egípcio; Shaitan, nome árabe para Satã; Shiva, o destruidor; Supai, deus inca do mundo subterrâneo; Teamo, contraparte chinesa para demônio, cobiça, desejo; Tezcatlipoca, nome asteca do inferno; Tamuz, deus sumeriano que mais tarde foi relegado ao demonismo; Tifão, personificação grega de Satã; Tot, deus egípcio da magia; Tunrida, demônio feminino escandinavo; Yautsen, deus asteca do inferno; Yanlouang, regente chinês do inferno. Os demônios das religiões passadas tiveram sempre, pelo menos em parte, características animais, evidência da necessidade constante do homem de negar que ele também é um animal, pois, deste modo, daria um golpe poderoso ao seu ego empobrecido. O porco foi desprezado pelos judeus e egípcios. Simbolizou os deuses Frei, Osíris, Adonis, Perséfone, Átis e Deméter, e foi sacrificado a Osíris e à lua. Contudo, com o tempo tornou-se degradado num demônio. Os fenícios adoraram um deus alado, Baal, do qual veio o demônio Beuzebu. Ambos, Baal e Beuzebu, são idênticos ao besouro peloteiro ou escaravelho dos egípcios que apareciam para ressuscitar a si mesmos, como o pássaro místico fênix. Renascido das próprias cinzas,
Os antigos judeus acreditavam, através de seu contato com os persas, que as duas grandes forças do mundo eram Ahura Mazda, o deus do fogo, luz, vida e benevolência, e Ahriman, a serpente, o deus das trevas, destruição, morte e mal. Estes e inúmeros outros exemplos não somente representam os demônios humanos como animais, mas também mostram sua necessidade de sacrificar os animais divinos originais e rebaixá-los a demônios. No tempo da Reforma, no século XVI, um alquimista, Dr. Johann Faustus, descobriu um método de invocar um demônio do inferno, Mefistófeles, e fazer um pacto com ele. Assinou um contrato em sangue para vender sua alma a Mefistófeles em retorno ao estado de mocidade. E voltou a ser jovem. Quando o momento de morrer veio para Faustus, ele retirou-se para o quarto e tentou evitar, mas o laboratório explodiu. Essa história é um protesto dos tempos, século XVI, contra a ciência, química e magia. Para se tornar um satanista, não é necessário vender sua alma ao demônio ou fazer um pacto com Satã. Essa ameaça foi inventada pelo cristianismo para aterrorizar as pessoas, assim elas não se afastariam do caminho. Com dedos repressivos e vozes tremidas, ensinaram seus seguidores que caso cedessem às tentações de Satã e vivessem suas vidas de acordo com as suas predileções naturais, teriam de pagar por seus pecados prazerosos entregando suas almas a Satã e sofrendo no inferno por toda a eternidade. Pessoas começaram a acreditar que a alma pura era o passaporte para a vida eterna. Profetas piedosos ensinaram o homem a temer Satã. Mas, e os termos como temente a Deus? Se Deus é tão misericordioso, por que pessoas têm de temê-lo? Vamos acreditar que não há lugar nenhum para onde possamos escapar do medo? Se você tem que temer a Deus, por que não ser um temente a Satã e pelo menos ter a diversão de que ser temente a Deus é algo negado a você? Sem cada um desses medos indiscriminados, os religiosos não teriam nada com que manejar poderosamente seus seguidores. A deusa teutônica da morte e filha de Loki foi chamada El, uma deusa paga da tortura e da punição. Outro L foi acrescentado quando os livros do Velho Testamento foram formulados. Os profetas que escreveram a Bíblia não conheciam o vocábulo Hel, usaram o hebreu Sheol e o grego Hades, que significavam o túmulo, também o grego Tártaro, que foi o lar dos anjos caídos, o inferno, dentro da terra, e Geena, que era um vale próximo a Jerusalém onde o reinado e o refúgio de Moloch foi conquistado e queimado. Foi assim que a igreja cristã desenvolveu a ideia de fogo e enxofre no inferno. O inferno católico e protestante é lugar de eterna punição. Entretanto, os católicos também acreditam que há um purgatório, para onde todas as almas vão por um tempo, e um limbo, para onde as almas sem batismo vão. O inferno budista está dividido em 8 seções. Os primeiros 7 podem ser espiados. A descrição eclesiástica de inferno é um lugar horrível de fogo e tormento. No inferno de Dante e nos climas nórdicos foi conceituado como uma região muito gelada, um refrigerador gigante. Mesmo com todas as ameaças de danação eterna e alma queimando, os missionários cristãos têm se encontrado acidentalmente com alguns que não engoliram tão rapidamente a sua saliva. Prazer e dor, como beleza, estão nos olhos do observador. Então, quando missionários se aventuraram no Alasca e preveniram os esquimós dos horrores do inferno e o lago repleto de chamas esperando o transgressor, eles ansiosamente perguntaram: como nós chegamos lá? A maior parte dos satanistas não aceita Satã como um ser antropomórfico com cascos fendidos, uma cauda barbada e chifres. Ele simplesmente representa a força da natureza. Os poderes das trevas têm sido chamados dessa forma pois nenhuma religião tem encontrado essas forças fora da escuridão. Também a ciência não tem sido capaz de aplicar uma terminologia técnica para tal força. É um reservatório destampado que poucos podem usar pois lhes faltam a habilidade de usar uma ferramenta sem primeiramente ter subdividido e classificado todas as partes que a fazem funcionar. É a necessidade incessante de analisar, o que impede muitas pessoas de tirarem vantagem dessas multifacetadas chaves para o desconhecido, que os satanistas escolheram chamar de Satã. Satã, como um deus, demiurgo, salvador pessoal ou que quer que você o chame, foi inventado pelos fundadores de cada religião na face da Terra para um único propósito: para presidir do começo ao fim todas as denominadas atividades e situações pecaminosas aqui na Terra. Consequentemente, qualquer coisa resultando em gratificação física e mental foi definida como évil, deste modo assegurando uma existência de culpa injustificada para todos. Então, se é de évil que eles nos têm chamado, évil nós somos, e assim seja. A era satânica está sobre nós. Por que não tirar vantagem disso?